vamos por partes, né? Vamos primeiro pelo útero, que é o maior que tem. Para de se mexer, por favor. Eu não gostei, para de se mexer. Aqui a gente tem uma neoplasia benigna e uma maligna. Olhando assim, qual seria a maligna e qual seria a benigna? A maligna de Maligna, benigna. Todo mundo percebe facilmente, né? Assim, a maligna tem umas características muito mais grosseiras. O tecido é muito mais desorganizado, não tem cápsula envolvendo, tem fogos hemorrágicos, porque a neoplasia maligna tem um padrão de crescimento mais acelerado do que a benigna, então é mais comum, você pode ter na benigna também, mas é mais comum que tenha fogos hemorrágicos na maligna, enquanto que na benigna é um tecido bem delimitado, muitas vezes encapsulado e um padrão de crescimento aqui mais organizado das fibras, né? Então tá, diagnóstico dessa peça daqui, da benigna. Leiomioma. E da maligna? Leiomiosarcoma. Tá. PPB dessa daqui, neoplasia benigna. PPB da maligna, neoplasia maligna. Tranquilinho, né? Ambas são formações nodulares, no caso essa daqui pode ser caracterizada como multinodular, porque ela tem uma superfície mais assim bocelada. E as características a gente já falou, né? Desorganização, focos hemorrágicos, um padrão de crescimento difuso das fibras. Oi? Foi? Alguém tem alguma dúvida nesses daqui? Não. Essa prova vai ser muito fácil, vou mandar muito bem. 10. Ah tá, 10. Então aqui a gente tem, o que é isso daqui? Leiomioma também, só que nesse caso são 2 leiomiomas bem pequenininhos. Mas as características são as mesmas. Ah tá, outra coisa. Quando você corta um leiomioma, aos cortes, você vê que ele tem ele é meio esbranquiçado, brancacento e tem um aspecto turbilionar. Ele falou assim na aula, não falou? Tem um aspecto turbilionar, isso é importante. Tá bom? O que é o aspecto? Nessa daqui é melhor pra você ver. Esse negócio assim, sabe? Que é meio como se fosse... Sabe quando você corta uma madeira? Um tronco de madeira e ele é assim, várias... Seria isso. Mais ou menos assim. Tem gente que chama de lenhoso também. Aqui não é muito fácil de ver não. Talvez aqui você veja mais nesse pequenininho. Um negócio assim. Só que eles preferem que chamem de turbilionar. Tem gente que chama de lenhoso, mas na prova é pra botar turbilionar. Tá bom? Então tá. Ainda no útero. Aqui, quando a gente abre essa peça, a gente vê no endométrio uma massa vegetante, né? Que cresce pra dentro da luz do útero. Diagnóstico dessa peça. Adenocarcinoma de endométrio. Tem que especificar o local, tá bom? Pra não perder ponto. Então, uma massa vegetante, porque ela está crescendo em direção à luz do vaso, que tem uma característica papilífera. Ele falou isso na aula? Falou na teórica. Falou na teórica? Bom, quem quiser pode botar aqui no lembrar, acho que não tem problema não. Adeno, porque tem origem em glândula. Carcinoma, porque é maligno. Então, adenocarcinoma do endométrio. Eu achava bom vocês colocarem esse aspecto papilífero dele, mas acho que quem não... Neoplasia maligna. Mas quem não lembrar, eu acho que não vai ter problema. Foi? Alguém tem alguma dúvida? Eu acho essas pecinhas muito tranquilinhas, mas... Tem mais alguma outra característica esse? Adenocarcinoma? Não, é uma massa exofítica, exo de pra fora e fito de vegetação. Então é uma massa vegetativa que cresce pra fora, né? Ah, e também é infiltrativa. Também é infiltrante ou infiltrativo. Porque além dela... esqueci disso, isso é importante. Além de crescer formando um nódulo assim pra fora, uma vegetação que
vai em direção à luz do útero, tem um padrão de crescimento que vai invadindo outros tecidos. Isso geralmente é característico das neoplasias malignas. Ele vai crescendo, começa no endométrio, vai atingindo a camada muscular e vai descendo também. Então essa acontece também é importante? Também. As malignas geralmente são. Tá bom? Foi? Depois qualquer coisa a gente volta. Tá. Teratoma. É uma neoplasia benigna ou maligna? Benigna. Mas quando você tem um certo tipo de teratoma, ele tem maior potencial maligno, não é? Quando é isso? Quando eles são mais imaturos. Como é que você vai saber se ele é um tecido maduro ou imaturo? Quanto mais diferenciado, exatamente, quanto mais diferenciado for o tecido que cresce dentro do teratoma, mais maduro ele é. Então maior assim, o potencial benigno dele. Se for mais indiferenciado, mais maligno. Se a gente está vendo aqui um cabelo, significa que a célula embrionária foi se dividindo, chegou no estágio final de diferenciação e virou um cabelo. Então isso daqui é bem diferenciado, isso daqui é maduro, isso daqui é benigno, certo? Quando a gente abre isso daqui e não vê um tecido específico, não vê osso, não vê dente, vê assim só uma pasta esquisita que você não sabe dizer o que é porque não chegou ao estágio final de diferenciação, então é uma coisa mais imatura, tem maior potencial de malignizar. Foi? Mas então isso daqui é um teratoma, uma neoplasia benigna nesse caso aqui. Eu acho que você só vai diferenciar mesmo, assim, você só vai confirmar mesmo na microscopia. Quem quiser botar só neoplasia, não dizer se é benigna ou maligna, pode. Mas no geral você bate o olho e já vai ter praticamente certeza de que isso daqui é benigno, mas no fundo você só confirma na micro. Tá bom? É, nojento. As características. Ah tá, as características, então, você vai ter uma formação cística contendo dentro um material, nesse caso, material pastoso aderido a pelos, nada além disso, mas às vezes pode ter osso, pode ter dente, unha, pele, gordura, pode ter qualquer tipo de tecido aqui dentro. Vocês vão descrever o que vocês estão vendo, uma formação cística contendo material amorfo aderido a pelos. Só isso? Só isso. Ah, o diagnóstico é teratoma de ovário, tá? Tem que sempre dizer de onde se trata. É. Tá. Nessa peça aqui, tá aqui, a gente tem um adenocarcinoma de colo. Adenocarcinoma de colo é uma neoplasia maligna ou benigna? Maligna. Tá. Então o que acontece aqui? É uma neoplasia infiltrativa, então ela vai crescendo, atingindo todas as camadas da parede do intestino e vai puxando essa camada, causando uma constricção, né? Com isso, você vai fazer uma obstrução intestinal, o material fecal do paciente vai ficar aqui, não vai passar, você vai ter uma dilatação. Então, como consequência dessa dilatação, você tem uma perda do pregueamento, uma diminuição do pregueamento intestinal, como vocês podem comparar aqui com uma área normal e área diminuída. Um aumento da luz, claro. E aqui não é nada, assim, isso é artefato da peça, não é uma úlcera, vocês não precisam se preocupar com essa região daqui não, tá bom? Não tem nada a ver com a neoplasia, não tem nada a ver com nada, pelo menos para a prova de vocês. Então, uma neoplasia maligna de origem glandular, que é adenocarcinoma, faz uma obstrução intestinal e só. Outra coisa, as neoplasias que têm origem epitelial, elas se disseminam preferencialmente por qual via? Linfática ou hematogênica? Linfática. E as de origem mesenquimal, preferencialmente a via hematogênica. Então, quando vocês veem um linfonodo
metastático, o tumor primário dele provavelmente tem origem epitelial, né? Porque se disseminou para o linfonodo, via linfática, então origem epitelial.